Você já parou para pensar que a única coisa entre quem você é e quem você quer ser é fingir até você se tornar? Se a chave para transformar sua vida fosse começar a agir como a pessoa que você deseja ser antes mesmo de você acreditar totalmente nisso. No episódio de hoje, a gente vai explorar como pequenas mudanças de comportamento e de atitudes podem te levar a abandonar a velha versão de si mesmo e finalmente alcançar quem você quer ser. E aí, tá preparado para dar esse passo? Meu nome é Bruno Ribeiro, se você ainda não me conhece, eu sou coach, especialista no desenvolvimento da autodisciplina e eu tô aqui para te ajudar a construir os melhores hábitos, transformar a sua vida, o seu foco, a sua produtividade. E se você for novo por aqui, não deixa de comentar e assinar o nosso canal para receber toda semana um conteúdo exclusivo que vai te tirar da zona de conforto e vai gerar aí aquela energia que você precisa para parar de procrastinar e agir de verdade. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio, tá? E a frase "finja ser alguém até você se tornar essa pessoa" parece aí um meio clichê, né? Parece à primeira vista uma simplificação da ideia da autotransformação, né? Mas ela tem um conceito que vai muito além do simples fingir, né? Na realidade, essa abordagem ela tem as raízes dela na psicologia comportamental e no próprio desenvolvimento pessoal, e a ideia central é que a gente possa adotar alguns pensamentos, alguns comportamentos e atitudes e uma mentalidade de quem realmente a gente quer se tornar. E com o tempo, esses elementos eles passam a fazer parte da nossa identidade de uma forma mais genuína, né? Em outras palavras, é uma jornada ativa de transformação. Por outro lado, isso acontece e é uma afirmação muito poderosa de que nem todo mundo está preparado para ouvir isso, mas você precisa desistir de quem você é para que você se torne quem você quer ser. É fácil você falar que quer se tornar uma versão melhor, mas será que você realmente está disposto a abandonar a sua versão atual? Isso com certeza implica em abrir mão de identidades, padrões e opiniões que estão aí enraizados em você, o que vai causar ali um desconforto, um medo, uma resistência, principalmente resistência à mudança. Mas por que então que a gente insiste tanto nessa busca, mesmo quando a gente tem a visão clara do que a gente quer ser, né? O que impede a gente de abraçar essa mudança? Bom, mudar é difícil, não porque simplesmente às vezes a gente não sabe o que tem que fazer, o que a gente precisa fazer, mas também porque a gente está preso à nossa, vamos dizer assim, à nossa característica atual. O medo da mudança está profundamente enraizado no nosso sistema de confiança, porque o nosso cérebro busca sempre previsibilidade, segurança. Quando a gente tenta mudar, sair ali da nossa zona de conforto, isso ativa um mecanismo de defesa. E a neurociência traz aí pra gente, né, os padrões de comportamentos criados pelo cérebro que são estabelecidos e que dificilmente são quebrados aí ao longo do tempo, mesmo quando a gente sabe que eles são ali um problema pra gente. Por exemplo, adiar a prática de exercício físico, sabendo ali que o exercício físico é essencial para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, mesmo quando chega naquela hora que a gente tem que fazer um exercício, nosso cérebro ativa ali um circuito de recompensa e do caminho mais fácil, que é, nesse caso, o sofá, a televisão. E esse comportamento ele é reforçado ali no nosso córtex pré-frontal, que busca evitar o esforço imediato, como a gente já falou algumas vezes, né? E buscar ali o prazer instantâneo, que são outras atividades como relaxar e assistir algo. E mesmo sabendo que essa falta de atividade ela traz aí prejuízos a longo prazo, a gente prioriza o conforto do curto prazo, dificultando a criação de novos hábitos, de hábitos saudáveis. Por isso que é tão difícil mudar e é essa luta interna que a gente está o tempo todo, literalmente adestrando o nosso cérebro para que a gente esteja no controle, né? Além disso, tem uma manifestação chamada dissonância cognitiva que acontece quando as nossas ações elas não estão alinhadas com as nossas intenções. Mudar tem que envolver estar disposto a suportar esse desconforto e esses padrões que vão aparecer. Isso vai, ao longo do tempo, se tornando mais tranquilo, mais natural. Por exemplo, quando você começa uma dieta, no início, se você acreditar que merece uma sobremesa porque o seu dia foi um dia complicado, que você merece uma recompensa, você vai estar contradizendo o que você gostaria de estar fazendo, que é a restrição alimentar. E essa crença, ao longo do tempo, pode fazer com que você desista. Você vai ter que enfrentar esse desconforto e, para superar isso, você vai ter que aceitar e persistir de forma consistente, entendendo até que o seu cérebro entenda que aquela rotina ela tem recompensas positivas e aí sim você vai criar um novo hábito, um novo padrão, que inicialmente pode ter ali uma dissonância cognitiva, mas que ao longo do tempo vai diminuir bastante e vai fazer com que você seja capaz de manter aquilo dali, o teu hábito novo, durante mais tempo. Mas o que exatamente a gente está se apegando quando a gente fala disso, né?
Medo do desconhecido, a mudança, ela traz a incerteza, a gente não sabe o que vai vir, se vai ser assustador. O nosso cérebro é programado para buscar a previsibilidade, porque traz ali a sensação de segurança. Considera o cenário anterior, por exemplo, de adiar prática de exercício físico. Seria como se o nosso cérebro estivesse tentando proteger você ali do desconforto e do esforço físico, preferindo a segurança e a previsibilidade de ficar ali no sofá. O medo da incerteza, como dúvida se o exercício vai realmente trazer resultados ou se você vai conseguir manter a sua rotina, faz com que o seu cérebro buscar um caminho conhecido, que nesse caso, mesmo sendo prejudicial, é um caminho de ficar ali do sofá. Também temos o apego, muitas vezes a gente se pega com algumas crenças, por exemplo, eu não sou bom o suficiente, eu nunca vou conseguir, eu não tenho o que é necessário. São alguns pensamentos que sabotam ali o seu progresso. Então imagina que existe a possibilidade de conseguir um projeto que é desafiador, que vai trazer ali ótimas oportunidades para sua carreira, mas essa sua crença limitante de eu não sou bom o suficiente pode fazer te manter preso ali em um ciclo que vai evitar essas novas oportunidades. E o seu cérebro, para te proteger e criar a sua autoimagem positiva, ele vai criar uma barreira que vai fazer você evitar o fracasso e, consequentemente, qualquer desconforto emocional que venha junto com eles, né? E mesmo sabendo que evitar esse desafio é prejudicial ao seu crescimento, o seu cérebro vai preferir manter você nesse estado de segurança ilusório, né? Onde o risco, a falha é minimizado, do que seguir adiante. E por último, a zona de conforto, né? Mesmo padrões negativos podem oferecer um tipo de segurança emocional, né? Muitas vezes a gente se apega a esses padrões porque, mesmo que não sejam saudáveis, ou eles são familiares pra gente. Considera o caso que a gente falou do hábito de procrastinar. Seria como se você estivesse se agarrando à familiaridade de deixar a tarefa ali para o último minuto, mesmo sabendo que isso vai te gerar um estresse, uma ansiedade. Esse padrão negativo se torna uma espécie de zona de conforto, porque, embora ele tenha ali aquela pressão final, o desconforto, ele é previsível e ele oferece uma sensação de que você tem controle sobre esse mundo que é tão cheio de incerteza, né? O cérebro se adapta a essa dinâmica preferindo o conhecido, mesmo que ele seja prejudicial, ao invés de buscar novas abordagens, né, que possam ser melhores. Mas agora, por exemplo, reflete. O que você está se apegando? O que está te impedindo de mudar? Que desculpas você tem criado para não agir? Quando a gente olha mais de perto, a gente percebe que muitas vezes simplesmente é o medo de fracassar, porque a gente tem medo de ser julgado, ou simplesmente porque a gente acredita que merece ser, não acredita, né, que merece ser alguém melhor. Conhece a história da lagarta e da borboleta? A lagarta, ela entra ali no casulo para se transformar, né? Na verdade, ela desiste da forma atual para que ela possa sofrer a mutação e se transformar na borboleta, e durante esse processo de metamorfose, ela literalmente dissolve todas as suas células. É um processo doloroso e destrutivo que vai dar origem a novas estruturas, como, por exemplo, as próprias asas da borboleta. E mesmo essa liquefação das células sendo dolorosa, é exatamente essa destruição que permite que ela se transforme. Se a lagarta resistisse ao processo, ela nunca ia se transformar em borboleta. O mesmo vale pra gente. Às vezes é preciso a gente morrer, entre aspas, para a nossa identidade atual e para as nossas opiniões limitantes, para que a gente possa se transformar na pessoa que a gente quer ser. Tem a história, se vocês não conhecem, do Jim Carrey, né? Que é um exemplo de como essa reflexão e a visualização podem influenciar na nossa vida. Lá pelos anos 90, antes dele se tornar aquele ator conhecido que ele é hoje em dia, ele enfrentou alguns desafios aí bem problemáticos, digamos assim, financeiros, ele não era reconhecido, ele queria ser comediante e ator, e em um determinado momento ele começou a usar a técnica de visualização. Lá em 1987, ele escreveu um cheque de 10 milhões de dólares para si mesmo, que ele entregaria para ele no dia de ação de graças em 1995. E nesse cheque ele especificou que seria por serviços de atuação, e ele guardava esse cheque na carteira dele, e ele tinha a ambição de que em algum momento ele ia se tornar aquele ator. E os anos se passaram, ele se dedicou ao trabalho duro, planejou, não teve sucesso em muitas vezes, ele começou a se concentrar melhor em como melhorar na sua profissão, investindo ali o tempo dele, a energia, aprimorando as suas habilidades ali como ator e como comediante, e mesmo quando ele tinha ali algumas portas que se fechavam, ele persistia, ele mantinha consistência. E a verdadeira virada de chave na vida dele aconteceu quando ele foi escalado para o filme Ace Ventura, que foi lançado lá em 1994. E acabou se tornando um sucesso, né? O filme não apenas consolidou a carreira do Jim Carrey, como também trouxe para ele a notoriedade de alguns contratos que nos anos seguintes ele conseguiu bater ali a sua meta, o seu objetivo de ter 10 milhões, né? E isso foi até num filme chamado The Cable Guy, se eu não me engano.
E essa experiência não só transformou a vida dele de forma financeira, né, obviamente, mas também acabou trazendo ali uma visão clara do poder da visualização, da autoafirmação, e ele passou a ser um defensor dessa ideia de que a nossa mente ela pode sim criar ali a realidade. Mas de onde surgiu esse conceito de fingir? E ele realmente tem alguma base científica? Sim, ele tem. O conceito de fingir até se tornar é associado à psicologia comportamental e à teoria da cognição comportificada. Nossa, que nome complexo, né? Que sugere que a gente age e molda os nossos pensamentos e as nossas emoções, ou seja, também os nossos comportamentos, de acordo com a nossa intencionalidade, influenciando pela a nossa psicologia interna. Ou seja, mesmo da forma consciente e intencional, ao fingir que você já é uma pessoa que você deseja ser, se você faz isso, você está treinando o seu cérebro para operar sobre aqueles parâmetros. Com o tempo, você vai se acostumando, vai criando ali o comportamento, repetindo com a consistência, e isso equaliza os seus pensamentos e comportamentos. E ali, por exemplo, se você é alguém que deseja correr, ser um corredor de maratona mais dedicado, mas que atualmente você tem dificuldade de sair do sofá, você pode iniciar essa transformação comprando ali as roupas, decidindo fingir que é um corredor e acompanhando pessoas que correm, estudando sobre treinos de corrida, mesmo que ainda não tenha corrido uma única vez. Em vez de correr maratonas imediatamente, você pode estabelecer ali pequenas metas, como, por exemplo, caminhar ou correr por 10 minutos, 3 vezes por semana, por exemplo. E à medida que você vai cumprindo essas pequenas metas, esses objetivos, e com consistência, você começa a se sentir como um corredor. E de repente você se junta a um grupo de corrida da tua área, né? Interage com outras pessoas, compartilha com essas pessoas os mesmos interesses, reforçando ainda mais a sua identidade, e com o tempo essa prática você vai deixar de fingir e você vai entender que realmente você agora é um corredor. Essa transformação ela vai se concretizar quando você percebe que não está só fingindo ser um corredor, agora você se considera de verdade esse corredor e tem todos os benefícios que a corrida traz, né? Físicos e psicológicos. E como qualquer prática na vida, fingir até se tornar pode ter resultados tanto positivos quanto negativos. E eu vou trazer aqui alguns, né? Os impactos positivos são o aumento da confiança, se comportar como se você já tivesse as qualidades que você deseja ter. A autoconfiança ela tende a aumentar. A famosa frase "finge até conseguir", ela ressoa porque agir com confiança gera aquele sentimento interno de que você tem a competência necessária, reforçando ali o ciclo de autoconfiança, reforçando a criação de novos hábitos, né? E por falar nisso, quando a gente adota consistentemente novos comportamentos, esses comportamentos se tornam automáticos, virando hábitos saudáveis, né? Outro ponto é acelerar essa transformação. Quando você se comporta como uma pessoa que você deseja ser, você se aproxima mais rapidamente dos seus objetivos, porque as suas ações elas vão estar alinhadas com essa nova identidade e vão te colocar num caminho de mudança, tornando isso uma ferramenta muito mais fácil contra a autossabotagem, por exemplo. Muitas vezes as pessoas se autossabotam porque elas sentem que não são boas o suficiente para alcançar determinado objetivo. E quando você finge, essa sua versão ela suprime esses pensamentos de autossabotagem. Mas a gente também tem impactos negativos, né? A desconexão interna, se você está num processo de fingir e você sente que não está sendo feito de forma sincera, pode causar ali um sentimento de desconexão, ou você pode exagerar, acabando se sentindo ali um impostor, né? E isso, a mudança ela não pode transformar os seus princípios e os seus valores. Se isso estiver acontecendo, para e avalia, porque essa falta de congruência pode te levar num caminho que não é o que você está buscando, né? E reflita se realmente você quer ser essa pessoa. Outro ponto é a superficialidade, né? Quando a gente não tem uma intenção sincera da mudança, aquilo dali parece só um escudo para evitar questões mais profundas, levando ali a uma mudança, digamos assim, de fachada, né? Sem uma transformação real. Como aquela vida que a gente acaba acompanhando, linda, maravilhosa do Instagram, mas quando você vai ver no fundo, não necessariamente é assim. E também tem um risco de burnout. Quando a gente tenta ser alguém que a gente não é por muito tempo, de uma forma muito forçada, a gente pode entrar nessa sobrecarga emocional e trazendo ali um cansaço psicológico intenso, acabando por fazer você desistir da mudança que você quer ter. E encontrar esse equilíbrio por meio das ações práticas vai te ajudar a manter essa consciência do seu comportamento sem se tornar um peso na sua vida.
E por falar em ações práticas, são esses pontos que eu quero trazer aqui para você. Algumas ações para que você possa trabalhar ao longo dos próximos dias, né? Primeiro ponto é criar a identidade clara. Definir claramente quem você quer ser é importantíssimo. Por exemplo, escrever um diário, um papel que tem ali as características dessa sua nova versão, como é que você quer ser, como é que você quer envelhecer, o que você valoriza, o que você evita. Isso não é um exercício de sonhar, vamos dizer assim, mas é definir os parâmetros concretos do seu novo eu. Muitos obstáculos que a gente enfrenta na vida é porque a gente não sabe exatamente onde a gente quer chegar. Tatua isso no seu braço. Você precisa ter clareza e saber quem você quer ser, né? Essa sua identidade. Todos os dias se pergunta, eu já sei quem é essa pessoa? Eu já sei o que eu faria? O que eu preciso mudar? Escolha uma ação, e pode ser uma só por dia, para você andar em direção ao que você está buscando com consistência. Isso faz uma grande diferença no longo prazo. Enfrente essa dissonância cognitiva. Quando você sentir que você está fingindo, reconheça parte do processo, entenda que isso vai te tirar da zona de conforto, entenda que essa mudança é desconfortável mesmo e continue, independente de que essa dor, né, venha aí. E cerque-se de pessoas também que já vão te ajudar a mudar o seu comportamento, principalmente pessoas que estão no caminho que você está querendo chegar ou pessoas que já chegaram no local ou no comportamento que você quer ter. Isso vai te ajudar a reforçar esses novos comportamentos e você vai ter orientações alinhadas com a identidade que você está procurando, né? E por fim, comemore as pequenas vitórias, né? O processo de mudança ele é longo, ele é cheio de desafios e para manter essa motivação você tem que celebrar a cada pequena vitória ao longo desse caminho e cada vez que você estiver ali evoluindo, vai lá, reconheça, comemore o seu progresso. Então, pessoal, fazendo aqui um wrap-up, né, e resumindo o episódio de hoje, a gente falou sobre a ideia de fingir ser alguém que você quer se tornar e como isso ajuda. A gente discutiu essa abordagem fundamentada aí nos conceitos da psicologia comportamental, da neurociência. A gente trouxe como essa transformação ela exige sim disposição para você desistir da sua versão atual e matar a sua versão atual. A gente explorou os desafios que isso traz para a sua vida, da mudança de identidade, incluindo aí o medo do desconhecido, as crenças limitantes. A gente viu também como essa prática de fingir pode gerar resultados positivos, como o aumento da confiança, a formação de novos hábitos saudáveis e também os riscos que a gente viu de desconexão interna, da superficialidade. E para fechar, eu trouxe aqui algumas ações práticas para você trabalhar na identificação clara da sua nova versão e dar os próximos passos necessários para que você chegue lá. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, do episódio de hoje. Se gostou, deixe o seu review, o seu comentário e a gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.